sabe por que algumas pessoas conseguem superar seu problema de saúde e outras não? Bem, eu, Márcia Siqueira, atuo há mais de 20 anos na área física da saúde. E o que eu pude notar, né, nesses anos todos de atuação em comum dessas pessoas, e olha que não foram poucas pessoas que eu atendi, conversando com uma colega minha, né, falando assim, gente, as pessoas falam na internet que atenderam milhares de pessoas. Não é possível. Ela falou, Márcia, você já fez o cálculo? Quantas pessoas você atendia por hora nesses anos todos? E multiplicou para saber? E aí quando eu fiz isso, eu falei, gente, não é que é milhares de pessoas? E hoje eu posso falar sem culpa. Milhares de pessoas que eu atendi, né? O que eu percebi de comum? 3 coisas. Primeiro, aceitação. Você não consegue mudar nada se você não aceitar que você tem aquilo. Se você ficar negando, se escondendo aquilo, você não vai mudar. Segunda coisa é a mente que comanda seu corpo. E essas pessoas todas que eu vi, a mente delas pensavam na doença, naquele problema de saúde, não é que eles iam ser eternos, não. Acreditavam que elas poderiam vencer, que elas iam voltar a ter uma vida funcional, feliz. E elas pegavam e tomavam essas atitudes para isso, né? E elas acreditavam que a doença, que o problema de saúde delas era uma oportunidade para o autocrescimento, para a sua evolução, ou também acreditavam que era um desafio que elas poderiam vencer, que elas teriam toda a condição de vencer, certo? E aí vem a terceira coisa, elas se comprometiam com a saúde, comprometiam em superar aquele desafio, se comprometiam em fazer o que tinha que fazer para isso, se comprometiam em também mudar o que tinha que mudar para aquela oportunidade de evolução, de autocrescimento, aproveitar e crescer. Então elas se abriam para estar fazendo as mudanças necessárias para isso. Todas elas tinham, é o que dizem os otimistas, né? Eles não veem na dificuldade algo prejudicial, ruim, não, eles veem, oba, isso é bom, vou crescer, é um desafio, vou vencer, tá? Vai me dar novas habilidades, e é isso, elas tinham isso em comum, né? E se abriam para isso. Porque muitas vezes a pessoa pode ter aceitação, né? Eu lembro um caso que eu atendi, a pessoa chegou comigo, tinha muita dor de fibromialgia e problema de visão. Ela foi até me procurou para cuidar do problema visual. Só que chegou lá, quando eu avaliei, não dava para cuidar da visão se não cuidasse daquele corpo todo cheio de dor, com circulação diminuída, muita tensão, né? Tinha um esforço ocular, mas não era só visual, era o esforço do corpo todo. O corpo todo tinha esforço. Porque era uma pessoa que trabalhava em um cubículo, um local pequeno, no computador, com mais de 8 horas por dia. Ficava ali sem movimento físico, sem movimento visual, porque era fechado, você tem que ter um movimento de olhar longe, olhar perto, perceber a periferia, não só a central, tem que todo o movimento que também não tinha. Estava adoecendo. E ele já estava há anos assim, já tinha ido a vários médicos, tomando várias medicações, não ia fazer efeito, porque ele, enquanto um estava querendo puxar ele para a saúde, ele estava indo para o outro lado, para a doença, né? E a mente dele já estava acreditando que aquilo era normal. Então, a gente fez uma sessão, ele ficou sem dor física, saiu sem dor, a visão dele estava melhor, ele conseguia mais nitidez sem óculos, lógico que tinha que ainda usar óculos, né? Mas conseguia mais nitidez, mas o corpo dele, ele saiu sem a dor. Depois, uma semana depois, ele voltou e falou que durou 2 dias e começaram os sintomas de novo. Por que voltaram esses sintomas? Porque ele continuou com as atitudes que adoeciam, né? Ele não mudou a mente dele para querer gerar mais saúde no corpo dele, tá? E
não se comprometeu com a saúde. E ainda ele não queria mudar. Que aí ele chegou, a gente conversou, eu falei, você viu que você fez isso? Se não mudar seu estilo de vida, você vai continuar com esse problema? Ele virou para mim e falou, sim, eu sei, eu percebi isso, mas eu quero uma pílula mágica. Eu não quero ficar fazendo exercício, eu não quero mudar minha forma de ser. Então, não dá para ajudar. E ele foi embora, não sei o que aconteceu, mas provavelmente não melhorou, né? Senão teve coisa pior, certo? Então ele tinha aceitação, sabia o que tinha que fazer, mas a mente dele não queria mudar para estar mudando o comportamento dele e se comprometendo com a saúde. O que acontece com muitas pessoas que querem pílula mágica. E hoje o principal problema que está gerando problemas de saúde é estilo de vida, né? Os médicos estão conseguindo fazer as pessoas viverem mais, né? Agora, para viver com mais saúde, você tem que ter um estilo de vida saudável. E aí precisa mudar, precisa fazer exercícios, precisa ter hábitos alimentares saudáveis, precisa emoções saudáveis, pensamentos saudáveis, né? Que tudo isso faz parte de você, né? E já viram que a parte espiritual também, as crenças suas, tá? Você precisa ter isso para estar melhorando a saúde, certo? E isso que eu vi, essa diferença dessas pessoas, tá? Que eu já vi casos de tinha pessoa com dor no ombro, com os tendões rompidos, que não poderia, era indicação de cirurgia e não poderia operar devido ao quadro clínico dela, a pressão subir. Você vê, para fazer exercício, a gente tinha que medir antes a pressão, porque senão subia e aí não podia fazer. Então, quando ela apareceu, eu falei, nossa, vai ser uma daquelas que não vai ter o que fazer. E ela surpreendeu, né? Eu que era obesa, menina. E ela surpreendeu, ela conseguiu ganhar movimento, ficar funcionalmente normal. Ela levantava o braço lá no alto, que não era para levantar, né? Inexplicável, mas ela conseguiu essa melhora, né? E teve outros casos que eu já vi, né? Essa foi uma exceção mesmo, que ganhou muita amplitude, funcionalmente ficou sem dor, enquanto com vários tendões rompidos do ombro, enquanto outras pessoas que têm uma lesãozinha parcial de um músculo no ombro não conseguem melhorar a dor, tá? Teve casos, né, que eu já vi de pacientes neurológicos que tinham um membro bem comprometido, já tinham passado por outras reabilitações, não vai melhorar. Chega, você consegue estimular a pessoa, muda a postura de vida dela, resolve e consegue voltar a ter uma vida funcional feliz. Enquanto os outros, que você fala, ups, isso aqui vai ser ótimo, ai, logo vai estar funcionando, não funciona. Porque a mente não acredita naquilo, ele não se compromete a fazer o que precisa fazer de mudanças físicas, interiores, para estar gerando saúde, porque assim como você gera doença, você gera saúde. Já teve casos de visão que eu vi também que tinham tudo, né, para não enxergar e consegue voltar a ter uma visão funcional, né? Enquanto os outros que tinham, fala, não, desculpe, mas não dá, não consegue ir para frente. Então a mente que faz isso, entendeu? Mesmo já tem uma medicação, às vezes a pessoa toma um remédio, melhora, e com outro você não melhora, gente, porque ele não quer sair daquele ciclo vicioso que ele entrou, não quer mudar suas atitudes, não quer se comprometer com a saúde, tá? E o como eu já falei em outro vídeo aqui, que eu postei, o seu corpo não é inerte, não é pau, tá? Não é que nem esse livro aqui, ó, que não tem vida. Não, seu corpo é matéria, mas ele tem vida, já foi provado. Você foi formado por trilhões de células vivas, que o comandante é você, através da sua mente. E aí, se você não está conectado, se comunicando com suas células, o que acontece? Essa equipe não funciona. O comandante não se comunica com os seus súditos. Então, não funciona, certo? E isso, nesse livro que eu já falei aqui, A Biologia da Crença, é um biólogo cientista, ele fala sobre isso, sobre essa questão,
das células terem vida, terem memória, terem pensamento. A todo momento elas no micro-organismo dela, elas estão tomando decisões para elas terem saúde e te dar mais saúde. Elas têm funções específicas, tem células que vão estar sendo responsáveis por estar carregando os alimentos, outras vão estar eliminando a substância tóxica do seu corpo. Então elas são especializadas em funções. E você comanda isso. Se você somente, o que acontece com a maioria das pessoas, desconecta, não vai adiantar nada, né? Começa a dar uma bagunça no seu corpo, tá? Então, gente, as suas crenças, o seu pensamento, o seu compromisso é o que faz a diferença. Quer ter mais saúde? Muda isso. Aí você vai falar, Márcia, tá bom. E aquelas pessoas, então, que já nasceram com problemas, né, hereditários, né, e com problemas, então, e não, mesmo já vinham com problemas antes de estarem pensando, porque eram nenenzinhos, né, nasceram, né. E aí a gente tem já pesquisas, né, que falam isso, né. Então, vamos supor, tem pessoas que nasceram, né, que tem na família uma hereditariedade e que, quando começa a viver, desenvolve aquilo, enquanto outros da mesma família não desenvolveram, o irmão não desenvolveram, que também tem o mesmo, que tem esse DNA e não desenvolveu. É a mente e os sentimentos dela. E tem um livro que foi um best-seller no passado de um cardiologista, que é o Quem Ama Não Adoece, e ele aborda esse assunto, né, da mente e das emoções no corpo da pessoa, tá? Então, mas o legal, assim, que assim como a mente influencia nas emoções e no corpo, o caminho inverso também ocorre. Tanto é que no trabalho corporal, quando a pessoa, né, ela começa a trabalhar, mas ela só consegue melhorar e superar quando ela está aberta a mudanças não só corporais, mas interiores também, porque uma coisa puxa a outra. Aí você começa a fazer o trabalho, a pessoa não dá aberta e o terapeuta percebe isso, bloqueia, chega uma hora, não vai em frente o trabalho e ela acaba parando, desistindo, e aí é melhor falar, o trabalho não dá certo, né? A mesma coisa, às vezes, né, isso, né, ocorre, você vê essa questão da mente é tão séria, que hoje em dia tem, nas instituições de terapia física, tem um psicólogo para cuidar dessa parte, porque perceberam que quando dá caca, é porque até fratura, se você pega e não evolui, tem tudo para evoluir, você vai ver, tem alguma coisa emocional, mental, bloqueando. O cirurgião pode ser maior bambambam, se ele pega uma pessoa que não está bem na mente, aquilo dá caca. Então, essa é a questão. Eu sou compromisso com a sua saúde, tá? E também você pode ver aqui, né? Você vai falar assim, Márcia, e tem criancinhas que nasceram já com problema, não é que nasceu no DNA e desenvolveu, né? Então, crianças que nasceram com esse problema. Aí, né, nesse livro também, Biologia da Criança, fala um pouco da paternidade, maternidade consciente, onde o que a mãe pensa, o que ela sente, vai interferir no feto, e já tem pesquisa sobre isso. E o pai, como ele vai agir, ele também tem que ser consciente, porque como ele vai agir com a mãe, vai interferir no que ela pensa e sente e passa para a criança. Aí vai ser muito legal falar só para a mãe, olha, a culpa foi sua. Não, ele também tem uma grande culpa nisso, entendeu? Então ele também tem um comprometimento com aquela gestação, né? Eu acho que todo pai e toda mãe que estão para ter filhos deveriam ler esse livro, sim, para ter mais responsabilidade com o seu feto, tá? E é incrível, gente, e isso eu posso constatar de experiência própria. Eu tenho um problema que é deslocar o meu joelho. Eu nasci com esse problema, é ósseo, foi um problema ósseo, tá? Que leva o deslocamento, né? E, né, desde pequena desloca e vai piorando com a idade. E eu, quando, né, entrei para a área da saúde, sempre comecei a estudar tudo isso, e vi que na medicina psicossomática, o joelho tem a ver com caminhar, né? Com caminhar na vida e ir para frente. E aí eu percebi o gatilho emocional que deslocava meu joelho, que era físico, que você fala, desloca porque não tem o osso lá que tem um problema, né? Que isso que leva a deslocar. Pois bem,
eu descobri o gatilho emocional que me leva a ter o medo do futuro, que toda vez que eu fico insegura, eu desloco o joelho. E aí comecei a lidar com aquilo, fiquei 10 anos sem deslocar o joelho, até que aconteceu uma coisa muito grande, né, que me deixou com medo, que aí, né, no futuro, tudo, né, e eu pensei, aí eu lembrei assim, nossa, meu joelho não deslocou, tô curada, por a dúvida, eu entrei na dúvida, o que eu fui pensar isso? Sério, no dia seguinte, eu escorreguei e desloquei o joelho. Escorregou? Foi por isso que torceu? Não, eu já tinha tido escorregões nesses 10 anos e ele não saía do lugar, nem ameaçava. Mas depois disso, e aí que fala, às vezes você pensa que está mais curado, no seu subconsciente tá. E foi o gatilho para que ele saísse do lugar, tá? E também, né, falei, caramba, desloquei, aí nesse período todo, né, até antes desse deslocamento, eu fiz um trabalho de neurolinguística, que eu percebi que quando a minha mãe estava grávida de mim, ela tinha muito medo do futuro. Ela tinha um medo muito grande, né? Estava uma estabilidade de vida, ela e meu pai tinham medo. E olha, eu nasci com uma formação, né? Tem algumas pessoas, uma prima minha na minha família que eu já vi com esse problema também, né? Que também teve problemas lá, né, de segurança na família dela. Então, esse problema, e aí eu nasci com esse problema ósseo, né? Não, então, gente, não é por acaso. É que eu falei, nossa, então foi por isso. Porque eu nunca tinha entendido, tudo bem, isso era o meu gatilho emocional para ativar. Mas o que eu achava assim? Eu nasci com esse problema físico, que foi uma má formação que tinha que ser. E quando eu fiz a neurolinguística, percebi isso na minha mãe e da onde via aquela minha insegurança do futuro, tudo, e eu falei, não. E aí li esse livro também, que explicava essa questão da interferência da mãe no feto. Falei, olha, não é por acaso as coisas, né? Então, é tudo interligado. Isso é muito importante, né? E eu tenho vários casos, né, que pessoas que conseguem superar esse seu problema, que muda a mente, começa a lidar tanto a mente, com o emocional, com a parte física, com tudo isso, e se comprometendo, gerar mais saúde. E tem, né, você vai falar assim pra mim, tá, então quer dizer que a pessoa curou, vai fazer exame e não vai estar mais aquilo. Você vê que eu falo sempre superar e não cura, porque na nossa cultura, cura é questão da pessoa fazer exame e pronto, sumiu aquilo magicamente. Não é assim. Às vezes você vai fazer o exame e acusa. Se eu fizer o exame do meu joelho, vai acusar, mesmo nesses 10 anos, eu acuso o problema. Mas eu consegui superar funcionalmente aquilo e ter uma vida normal, feliz. Não tenho dor no joelho, não tenho limitação, faço todas as coisas, tenho cuidado, sim, eu sei que eu tenho um ponto fraco que eu tenho que cuidar, mas tenho. Mas no exame físico tá lá, se fazer uma ressonância vão achar, se forem só pelo meu exame de ressonância, que nem alguns médicos vão achar que eu tenho muita dor, que eu ando pisando em ovos, e não é assim. Teve pessoas que eu já conheci com problema de visão, mesmo o criador do método Meir Schneider Self-Healing, ele é cego, nasceu cego, superou sua visão, hoje viaja o mundo, ensina um método, né? Mas se ele fizer um exame, era para ele ser cego, porque só entra 1% de luz no olho dele, né? Se vocês quiserem saber mais, tem o livro que é o Movimento para a Autocura, que fala, ele conta a história dele e a criação do método, né? Então, tem outros livros também dele para ver, mas aqui tem a criação do método. Tem também uma outra terapeuta que ela nasceu com glaucoma, ela teve glaucoma, né, e era hereditário, a família dela tinha. Então, quer dizer, para ela superar isso ia ser difícil. Essa realmente teve a cura, que a Ney Chaves, tá? Ela mora no Rio e escreveu esse livro, A Saúde dos Seus Olhos, tá? Ela se curou mesmo, se faz exame, não acusa mais, mas é um ponto fraco e ela tem sempre que estar cuidando. Eu não trouxe agora, tem um filme, Musisi, no Netflix, que fala também de uma pessoa com paralisia cerebral e que devido que ele mudou, ele
quis ter mais saúde devido à pessoa com quem ele casou e se apaixonou. E ele superou, foi também esse problema. Tinha sequela, mas ele voltou a ter uma vida funcional, entendeu? Fazer as coisas na vida dele que ele não fazia antes. Eu acho que eu tenho, se vocês entrarem no meu Facebook, Facebook Self Healing Terapias, lá tem a indicação desse filme, tá? Pra ver. Então, gente, não falta você visualizar literatura, vocês vão ver pessoas que superam. Mas você tem que aceitar, ter uma mente que queira realmente ter mais saúde e se comprometer com a sua saúde, tá? E espero, né, que vendo o vídeo, que as pessoas que não têm problema se comprometam em estar fazendo exercício, mudando seus hábitos para continuar tendo saúde quando estiverem também com mais idade, tá? Para ajudar. Não quer dizer que você não vai ter problema de saúde, não. Mas você vai ter melhor condições de estar enfrentando aquilo e superando, ok? Então hoje foi uma conversa, tá? Foi uma conversa para vocês sobre isso, que eu acho muito importante. Lembre-se de curtirem, se inscrever. Se é a primeira vez que você está assistindo o vídeo, se inscreva no canal. Caso você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, né? E comente, né, o que acha. Pode também mandar mensagem para mim no contato self-healing. contato@selfhealingterapias.com.br, tá? Pode dar também lá. Mas escreva aqui também nos comentários o que acham, né? Assuntos que vocês gostariam de estar conhecendo mais, né? Como você pode estar melhorando, tá certo? Um beijão bem grande e até o próximo vídeo.